Capítulo 4. Segundo o sonho de Nabucodonosor. Interpretado por Daniel. 4:1-37. Onde estava Daniel no incidente da lição passada, não sabemos e nem voltaremos ao assunto. 1. O sonho e a proclamação. 4:1-18. Tem parecido a alguns comentadores que a linguagem dos versículos 1:3 do capítulo 4 não é linguagem de um rei pagão, e que tantas vezes se mostrou obstinado. É verdade que parece ser linguagem de um cristão do nosso século. Todavia, sabendo da tenacidade com que Daniel usava a sua influência perante o rei, e sabendo que ele mesmo assistia no palácio, e tomando em consideração os milagres anteriormente verificados, não nos parece demais que Nabucodonosor fizesse esta proclamação em que 1. Reconhece Deus como o Deus Altíssimo. 2. Que os seus sinais e maravilhas são poderosas. 3. Que o seu reino é reino sempiterno. E 4. Que o seu domínio é de geração em geração. Ele deveria estar plenamente convencido de que só Deus é Deus e que o governo de Deus é para todos os tempos. Fica evidente também a influência de um homem como Daniel junto dele, para o doutrinar e corrigir dos seus vícios idolátricos. A mensagem que ele mandou a todos os povos da terra é uma mensagem missionária, como vimos no estudo anterior. Pela primeira vez na história, um homem tinha governado sobre tantos povos, de línguas e costumes diferentes, pois todos os antigos povos da Média e Pérsia estavam agora englobados debaixo do governo universal de um só homem. Estamos longe de imaginar a influência deste governo sobre todos os povos, mediante a presença dos cativos de Israel. Agora era Nabucodonosor. Depois veio o governo persa, ainda muito superior, em muitos sentidos. Isso melhor podemos ver estudando os livros de Esdras e Neemias. Como eram magnânimos aqueles reis, não obstante serem reis despóticos, senhores de sua única vontade. O próprio Xerxes, marido de Ester, talvez um dos mais despóticos daquela geração de monarcas, veja-se como ele cedia às influências dos judeus. A presença desta gente em Babilônia, quer nos tempos de Nabucodonosor e seus sucessores, quer nos dias de Ciro e seus sucessores, fez com que eles fossem tocados e bafejados pela influência da religião hebraica. Como já ficou dito, o cativeiro teve por fim ensinar os israelitas a serem mais fiéis ao seu Deus, e ao mesmo tempo ensinar aos povos daqueles dias que a idolatria era uma violação do princípio de que só Deus é Deus. Diz a Escritura: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. O sonho era de espantar mesmo. Conforme o costume, foram introduzidos os sábios de Babilônia, os magos, os feiticeiros, encantadores, e o rei lhes contou o sonho. Mas nenhum teve capacidade para decifrar o enigma, ficando assim demonstrado que aqueles sábios eram apenas uma classe que explorava os reis, nada sabendo dos mistérios ocultos no coração e mente divinos. Esta infelicidade de sortilégios tem sido uma praga em todas as gerações e em todos os povos. Ainda agora, nos nossos dias, isso se demonstra. Há no Rio de Janeiro 30.000 terreiros de macumba, outras tantas tendas espíritas e outras seitas da mesma espécie, de modo que já alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que há mais de 100.000 centros de espiritualismo, explorando a credulidade do povo. Não deve, pois, constituir admiração que nos dias de Nabucodonosor houvesse esta gente, e cremos que nem era tão numerosa. 2. Daniel entra e interpreta o sonho do rei. 4:19-27. Demonstrada a futilidade daquela ciência caldaica, entra Daniel, em quem o rei reconhecia a existência do Espírito dos deuses santos. 8. Reconhecimento que não fazia nenhuma honra a Nabucodonosor, porquanto já tinha visto, por mais de uma vez, que Daniel tinha mesmo, como dizia, o Espírito dos deuses santos. O que intriga é que, depois de ter verificado a futilidade dos seus magos, ainda os convocasse antes de Daniel. Parece que ele ainda estava indeciso quanto ao verdadeiro Deus, ou então cumpria um dever oficial, chamando essa gente,
pois era pagã e sustentada pelo Estado justamente para decifrar sonhos e visões, que eram muito comuns e a que os antigos davam muita importância. Daniel, desta vez, não pediu prazo para interpretar o sonho, estranho como era. Por quê? Já estaria habilitado por Deus para esta tarefa? É o que parece, pois Daniel não titubeou na interpretação, mas ficou perplexo quanto ao conteúdo do sonho. 19. Era nada mais nada menos do que a ruína e destruição temporária do rei, e isso o afligia, pois, pessoalmente, era bem tratado e muito respeitado no palácio. Admite-se que Nabucodonosor logo teria reconhecido mais ou menos que se tratava de sua pessoa, por isso que ficou tão atrapalhado. Ele viu uma árvore no meio da terra, cuja altura tocava os céus, e era vista até dos confins da terra. 10 e 11. A sua folhagem e frutos eram abundantes, tudo muito rico como o seu reino. Foi então que viu um vigilante, vindo do céu, clamando fortemente, e, dizendo, derruba a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixa. Na terra, atada com cadeias de ferro e bronze. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. 14:17. Esta era uma sentença horrível para um homem orgulhoso e vaidoso como ele era. A destruição da árvore não importava na sua erradicação, pois o tronco, amarrado com cadeias de ferro e bronze, deveria ficar na terra para ainda voltar a frutificar. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. 18. Daniel, que viu logo o sentido da visão, ficou atônito, porque tudo aquilo se referia ao rei, e era muito duro o que ele tinha que lhe dizer. A antiga versão diz que Daniel ficou perplexo por 1 hora, mas a versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil mudou este sentido, que é o que está conforme o texto hebraico. Ficou perplexo por um tempo. Tem-se pensado que, se Nabucodonosor se tivesse arrependido, o mal profetizado não se realizaria. Mas isso não é dito no texto. E subentendido. Acreditamos que, se um verdadeiro arrependimento de pecados viesse ao coração do rei, a sentença seria mudada, mas isso não era fácil. Ninguém muda o coração apenas por querer ou desejar. Nem Daniel sugeriu o arrependimento, mas sim que pusesse em ordem a sua casa antes que o dia clamoroso chegasse. Não poucos, entretanto, têm insistido que o que Daniel disse era que se arrependesse dos seus pecados. O versículo 27 diz coisa diferente, mesmo que parecida. A interpretação era qualquer coisa dramática para um homem do estofo do rei Nabucodonosor. E Daniel não escondeu o fato por ser grave. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. O dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. 24 e 25. Na sentença havia uma esperança de que a cepa, assim como foi vista na visão, ficaria segura até que a razão voltasse ao rei. Foi-lhe dado um grande prazo para que colocasse em dia os seus negócios, e feita a advertência, como disse Daniel, põe a termo em teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. 27. 3. Cumpre-se a sentença. 4. 28, 33. Caso Daniel tenha previsto uma mudança no plano divino, esta não ocorreu, porque tudo indica que o rei continuou a sua vida como dantes. Há apenas uma possibilidade, talvez,
que era a de confortar o coração do rei. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder? 29 e 30. Nem acabou de falar e uma voz de cima disse que tudo terminara. Realmente Babilônia, segundo nos informam os escritores antigos, era mesmo um deslumbramento. O rio Eufrates passava pelo meio da cidade, uma espécie de Capiberibe, que passa pelo centro da cidade de Recife, com jardins suspensos, onde as damas, ao cair da tarde, iam passear. Para aqueles dias era de fato uma grande Babilônia, mas o pecado do rei, como o de muitos homens, foi o de atribuir tudo ao seu poder e nada ao poder de Deus. A lição fica para a história. A cidade era circundada por muralhas de 10 metros de espessura a 15 metros de altura, de modo que não havia possibilidade de ser atacada e vencida. Não sabemos muito dos exércitos de Babilônia, mas achamos que não eram necessários, porque a cidade estava segura e o império estava em paz, e também não havia no horizonte qualquer inimigo potencial. O grande império da Assíria tinha desaparecido, e os pequenos estados da Média e da Pérsia não estavam organizados de modo a estarem em condições de tentar tomar a cidade. Se em lugar de se louvar, o rei tivesse dado graças ao Altíssimo, que ele já conhecia, então a sentença talvez não viesse. Naquela mesma hora foi Nabucodonosor lançado fora do palácio, pois tinha virado um bruto, e o seu lugar era entre os brutos. Comia erva como boi, e os seus cabelos cresceram como as penas das águias. Suas unhas eram como as das aves. 4. É restaurada a razão a Nabucodonosor. 4, 34, 37. O trecho seguinte é da autoria de Nabucodonosor mesmo quando diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. 34. Todo o restante do capítulo consiste de uma confissão ao Deus do céu, que reina e governa para todo o sempre. O grande reconstrutor de Babilônia voltou ao seu antigo esplendor, e todos os cortesãos e conselheiros o procuraram, porque durante a doença, a que dão o nome de liantropia, ninguém podia ter acesso a ele, pois era um animal como qualquer outro, comendo da erva do campo e sendo molhado pelo orvalho do céu. O reconhecimento do verdadeiro Deus por um potentado como Nabucodonosor era uma vitória da fé em Deus. Naqueles dias a palavra do rei era coisa indiscutível, e todos se dobravam diante dela. A sua proclamação, que certamente foi enviada a todas as províncias, teria tido um impacto formidável entre todos os povos. Repetimos outra vez que a ida dos judeus para a Babilônia teve um fim punitivo e um fim missionário. Parece-nos que em tempo algum, os povos da terra tiveram uma oportunidade como esta, de saber que havia um Deus único e verdadeiro contra a multidão dos seus deuses. A doença de Nabucodonosor, que não consta como tal nas crônicas oficiais e nem poderia constar, também não é relatada por qualquer dos poucos escritores daqueles dias, tais como Heródoto ou Berósios. Isto tem servido para alguns tentarem desacreditar a autenticidade de Daniel. Ora, estes escritores, caso o assunto tivesse chegado ao seu conhecimento, teriam outros motivos a que darem atenção, e não meramente a uma doença, que nem teria saído das crônicas do palácio. Concluímos esta ligeira apreciação do capítulo 4, dando louvores a Deus por ter sido tão benévolo em se fazer conhecido a um rei pagão. Ele foi o maior dos homens públicos dos seus dias, e depois dele só Ciro, o persa, se lhe pode igualar. Entre os capítulos 4 e 5 há um longo período da história de Babilônia que Daniel deixou em branco. Na verdade, o livro de Daniel não é uma história de Babilônia, mas uma série de visões, uma história das visões do profeta. Dentro desse período devem cair a morte do rei e a sucessão de seu filho, Evil-Merodach, e 2 reis seguintes, Neriglissar e Nabonido.
ambos usurpadores. Aliás, a história de Nabonido vem contada no capítulo 5 com relação ao seu filho Belsazar. Dentro desse mesmo período, cai a libertação do rei Joaquim, solto por Evil-Merodach, ano 37, ano do cativeiro, conforme Jeremias. Jeremias 31, 34, em 560 ou 561 a.C., segundo Reis 25, 27 e 30. Portanto, uma série de eventos que Daniel deixou em branco. Com o capítulo 5 começa outra história, a da libertação do povo, cativo desde 597 a.C. até agora, 538, quando Ciro assumiu o poder. Alguns comentadores contam os 70 anos do cativeiro a partir da Guerra de Carquemes, em 605. Outros em 597, quando Nabucodonosor assaltou a cidade de Jerusalém pela primeira vez. Se contarmos os 70 anos a partir de 605 a 538, temos 67 anos, e não 70. Mas teríamos os 70 em número redondo. Contando o cativeiro a partir de 597, teríamos apenas 59 anos. Parece que estão certos os que contam os 70 a partir de 605 a.C., pois isso nos dá 67 anos, número aproximado dos 70 anos de Jeremias, Jeremias 25:11. Outra coisa que nos tem dado muito que pensar é o fato de Daniel ter ocupado altas posições no reino de Nabucodonosor e não ter intercedido a favor de Joaquim, que continuou preso até a morte do rei. Coisas da história que nós não podemos explicar. Não há informação de que Joaquim voltasse a Jerusalém com os do cativeiro. Portanto, deve ter morrido dentro desse mesmo período, isto é, depois da morte do rei Nabucodonosor. Todavia, Daniel também não voltou, continuando a servir ao novo governo persa, como se vê de Daniel 5:31. Daniel, como todos os outros profetas, não nos deu um histórico rigorosamente cronológico, coisa que não preocupava os antigos escritores. O capítulo 7 nos dá relato de grave acontecimento ocorrido no primeiro ano de Belsazar, portanto, antes da queda do reino de Babilônia. De qualquer maneira, consideramos o capítulo 5 como o fim da primeira parte de Daniel, se é que nos é dado o direito de dividir a história em duas partes, os capítulos 1:4 a primeira e os capítulos 5:12 a segunda parte, sendo esta composta especialmente de visões do profeta.